Olá! Testei positivo para o Covid. E aí? Vem comigo para a gente falar sobre isso. Testei positivo para o Covid e sono. Bom, vou falar a minha experiência enquanto Covid, né? Eu tive um cansaço muito forte, assim, uma dor, na verdade, muito forte. Até o cansaço não era tanto, mas a dor física era muito intensa. Essa dor que a gente tem de corpo, como se tivesse, eu já relatei no primeiro vídeo, como se tivesse feito nunca tivesse feito academia, de repente você vai para academia e tem aquela dor de ácido lático. Então essa dor para mim era muito intensa. Então eu precisei, durante todo o período de Covid, dar pequenas descansadas ao longo do dia. Então eu acordava, fazia meus exercícios, porque no primeiro dia, por exemplo, eu não tive cansaço mesmo físico, né? Eu tive mais essas dores corporais, essa dor de cabeça, né? Mas eu tomava remédio e aquele remédio fazia efeito e eu me sentia bem. Então, como eu não tive esse cansaço e aí tomei o remédio e me sentia bem, eu ia fazer minhas atividades normais. Então eu fazia. Logo em seguida que eu fazia as minhas atividades, batia um mal-estar, uma sensação de que eu precisava dormir. Então eu ia lá e dormia. Né? Então, assim, esse é o benefício da quarentena, né? Que quando a gente está em casa, a gente pode descansar ao longo do dia, várias vezes ao dia, que foi o que aconteceu comigo. Então eu descansava, eu dormia, eu chegava a dormir, depois levantava, fazia uma outra atividade, né, dentro de casa mesmo, ou minhas coisas, ou estudava, e aí dormia novamente. Então eu fui dormindo durante muitos períodos durante o dia, né, pequenos cochilos durante o dia, e eu me permiti. Porque é como uma musculatura, né? Quando a gente está fazendo lá um treino, por exemplo, de hipertrofia, ele só vai hipertrofiar, a gente só vai ter o desenvolvimento daquela musculatura no estado de repouso, né? E no sono. Então, por isso que a gente tende a falar que quanto mais a gente tem um sono de qualidade durante a noite, mais a gente consegue uma hipertrofia mais eficiente em função de que a musculatura precisa desse repouso, que é no período de repouso que ela, né, se desenvolve. E assim as nossas células. Então eu respeitei muito esse período. Tive durante a noite às vezes não dormia muito bem, mas durante o dia eu podia dar essas cochiladas e aí eu cedia, né? Não brigava. No momento que eu vejo que esse é o benefício da gente estar em casa na quarentena, né? Que no momento que a gente está trabalhando, por exemplo, às vezes bate aquela vontade de dormir e a gente não pode fazer isso normalmente, né? Então a gente, num período de quarentena que você tem em casa, que você não pode sair de casa, então você se permite, né, não ficar brigando com o sono e fazer essas diversas pausas durante o dia para a tua recuperação, né? Então isso foi o que aconteceu comigo. Então como, né, o autoconhecimento, eu sempre falo que ele é muito importante para que a gente respeite o corpo e entenda o que ele está pedindo e que a gente consiga ceder ou não para o que ele está pedindo. Então, nesses períodos eu fazia isso. Aproveitava para descansar, para realmente dormir, para me recuperar. E quem sabe se eu não tivesse nesse período assim me respeitado nesse sentido, a minha recuperação ia ser mais lenta, né? Mas ela foi muito rápida em função desse meu processo. Bom, fica aí, eu queria compartilhar mesmo com vocês tudo que eu passei, para que se aconteça com vocês, realmente vocês tenham aí um suporte ou um outro ponto de vista a respeito do que é necessário, né? E eu sempre digo, a prevenção é o melhor remédio, inclusive em relação ao sono, né? É importante que a gente antes tenha dado bons descansos para o nosso corpo, né? E que a gente respeite também isso nesse período em que a gente está com o vírus ali instalado também, né? Então, obrigada, muito obrigada por, né, ter me acompanhado. Um beijo para vocês e até a próxima.